Beleza, então voltamos. Conforme prometido, nosso quinto bloco, trataremos aqui do finalzinho dos servidores públicos e entraremos no Poder Executivo e depois atribuições do Presidente da República e dos ministros de Estado. Bom, primeiro tópico então desse quinto bloco, nós vamos observar a aposentadoria. A aposentadoria dar-se-á de três formas. A aposentadoria pode ser aposentadoria compulsória, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria voluntária. Nós vamos tratar primeiro aqui a aposentadoria por invalidez, tá certo? E aí veremos compulsória e depois voluntária, finalizando assim os servidores públicos e entrando então com o Poder Executivo. Veja bem, caro e cara internauta, olha, a aposentadoria por invalidez, então, ela dá-se-á com proventos integrais ou com proventos proporcionais. Com proventos integrais, nós temos alguns casos tragos pela Constituição Federal. E então, nós temos o primeiro caso de acidente de serviço. Então, um servidor que esteja realizando, que esteja no exercício de sua atividade administrativa, este servidor venha a sofrer um acidente e por causa deste acidente, este servidor então se torne inválido. Então, nesse caso, a aposentadoria será por invalidez e proventos integrais. Vamos entender que esse percurso também, casa-trabalho, trabalho-casa, também está imbuído se acontecer algum acidente, também está dentro da área, está amparado como acidente de serviço. Assim como também um pai que sai de sua casa e leva seu filho à escola e então daí vai para o seu trabalho, e isso ele o faz todos os dias, ocorrendo um acidente nesse percurso casa-escola, escola-trabalho ou vice-versa, também será considerado um acidente de serviço, pois o percurso é habitual. Agora, aquele acidente que por acaso a pessoa saia do seu serviço, passe em supermercado, faça compras e daí vá para casa e nesse percurso aconteça um acidente, já não será mais o acidente de serviço, pois o percurso estará viciado, ok? Então, se for acidente de serviço, aposentadoria por invalidez e proventos integrais. Demais caso, por exemplo, uma moléstia do trabalho também que deixa o servidor inválido. É necessário que esse servidor fique inválido. Então, vejamos, um servidor, por exemplo, que lá nos municípios, em muitos ainda existem os coveiros, por exemplo. Aquela atividade de cavar os buracos com pá, enxada, poderá trazer algum malefício, algum gravame à sua coluna, e daí acabar ficando então inválido. Nesse caso, a moléstia do trabalho resulta em aposentadoria por invalidez e proventos integrais. O terceiro e último caso que nós vamos ver aqui, trata-se de doença incurável, doença contagiosa ou uma doença grave. Lembrando que é necessário que esse servidor fique inválido, porque se nós tivermos aí, por exemplo, uma rinite alérgica que não tem cura, mas é uma doença que não deixa o servidor inválido. Desta forma, deixando o inválido sendo incurável, contagiosa ou grave, como por exemplo a tuberculose ativa, nesse caso, o servidor, então, será aposentado por invalidez e com proventos proporcionais. Nos demais casos, nós teremos aposentadoria por invalidez e proventos proporcionais. Por exemplo, um servidor que joga um futebol. E aí, lá no domingo, ele está jogando uma bola e recebe uma falta e foi violenta demais, ele acaba ficando inválido. Nesse caso, aposentadoria por invalidez. Mas com proventos proporcionais. Então, este é o primeiro caso das aposentadorias que nós estamos vendo. Invalidez com proventos proporcionais e proventos integrais e proventos proporcionais. Ok? Tranquilo? Nosso segundo caso, nós vamos ver aposentadoria compulsória. Então, aposentadoria compulsória. Caso 2, aposentadoria compulsória. Veja bem, a aposentadoria compulsória dar-se-á quando o servidor ou servidora atingir uma idade de 70 anos.
Então, quando esse servidor atingir essa idade avançada, essa idade de 70 anos de idade, não é? Ele será aposentado obrigatoriamente. Desta feita, ele será aposentado com proventos proporcionais. Então não pode esquecer que quando fala de aposentadoria compulsória, o servidor atingiu 70 anos de idade, os proventos serão proporcionais. Então lá na sua provinha caiu lá aposentadoria compulsória da CA com 70 anos do servidor com proventos integrais. A questão estará errada. Porque o quesito tem que ser o quê? Proventos proporcionais. Ok? Tranquilo? Beleza. Ademais, vamos ao nosso terceiro caso. Que é a aposentadoria voluntária. Aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária ela também pode ser proventos proporcionais e proventos integrais. A aposentadoria voluntária é aquela aposentadoria em que o servidor, ao atingir requisitos constitucional e da legislação infraconstitucional, então, ele atinge os requisitos e ele, então, requer a sua aposentadoria. Então, quando ele atingir esses requisitos, terá direito, então, líquido e certo para que, então, possa adquiri-los, para que possa exercer o seu direito e aposentar, então. Olha, vejamos aqui, ó. Aposentadoria voluntária e proventos proporcionais. Proventos proporcionais, o homem ou a mulher deverão preencher determinados requisitos. O requisito para que possa acontecer a aposentadoria voluntária, pegar o pincel, aposentadoria voluntária e proventos proporcionais é idade avançada. Então, quando esse servidor atingir uma determinada idade, ele poderá solicitar a sua aposentadoria. Não receberá proventos integrais, mas poderá, então, solicitar a sua aposentadoria. O homem será necessário atingir 65 anos de idade. Então, quando ele atingir 65 anos de idade, ele, então, poderá requerer sua aposentadoria com proventos proporcionais. A mulher, quando atingir 60 anos de idade, poderá requerer sua aposentadoria proporcional. Bom, proporcional é a proporção da sua contribuição. Então, se esse servidor ou servidora contribuiu 10 anos, perceberá proventos relativos a essa contribuição. Se esse servidor ou servidora contribuiu 20 anos, perceberá proporcionalmente a sua contribuição. E assim sucessivamente. Bom, vimos o caso, então, de proventos proporcionais. Vamos ver o caso, então, de proventos integrais. Então, aposentadoria voluntária e proventos integrais. Nesse caso, com a aposentadoria voluntária e proventos integrais, é necessário observar que há dois requisitos. Um, o da idade, o outro, o tempo de serviço. E eles devem ser cumulativos. Então, veja bem, é necessário que o homem tenha um mínimo de 60 anos de idade e 35 anos
de contribuição. Atingindo, então, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, esse servidor poderá requerer, solicitar sua aposentadoria e, assim, aposentar voluntariamente e perceber proventos integrais. A mulher é necessário o mínimo de 55 anos e 30 anos de contribuição. Então, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição estarão aí os requisitos constitucionais para essa aposentadoria voluntária. Ainda existe na legislação, para servidores, um requisito aqui de 10 anos. 10 anos. De 10 anos de serviço público, mais 5 anos no mesmo cargo. Já não é requisito constitucional, apenas para que a gente possa estar lembrando, tá certo? Bom, além do mais, nós temos aqui, dentro dessa aposentadoria voluntária e proventos integrais, nós temos o caso dos policiais. Temos os casos dos policiais. Então, o policial e a policial. Para eles, o requisito é de atividade em exercício. Então, para esses servidores, o requisito é de um tempo de atividade de contribuição em exercício. Então, tempo de atividade. Tempo de atividade. Para o policial, é necessário o mínimo de 30 anos. O mínimo de 30 anos de atividade policial. Desta forma, poderá requerer sua aposentadoria, aposentar-se-á, então, com proventos integrais e aposentadoria voluntária. Para a mulher, como podemos observar, os requisitos são sempre 5 anos menos, será 25 anos. Então, com 25 anos de atividade policial, a mulher poderá requerer, solicitar a sua aposentadoria, aposentar-se-á com proventos integrais. Ok? Beleza? E com isso, caro e minha cara internauta, nós fechamos a administração pública e os servidores públicos, tá certo? Nós vamos entrar agora no poder executivo. Então, o poder executivo, temos que lembrar que este poder executivo, quando se fala de poder, e que falamos de poder legislativo e poder judiciário, o poder é uno, o poder é um só. Né? O que se tem é que, desde Aristóteles e depois por Montesquieu, no livro Espírito das Leis, a ideia de exercício desse poder por pessoas diferentes, por órgãos diferentes. E isso é adotado, inclusive, na Constituição Federalista Norte-Americana de 1787. Então, desta forma, quando se fala de poder, temos que lembrar que é único. Mas o estudo aqui deve observar aquele órgão e aquela atividade, então, destinada ao Poder Executivo, ao poder, então, que exerce a própria administração, a própria gestão da administração pública. Então, desta feita, nós temos que entender que o Poder Executivo, então, ele, por ser um poder que vem da alma, da mente humana, não é? É um poder, então, que está em todo canto, até mesmo porque o parágrafo 1º do artigo 1º da CF fala que todo poder emana do povo, que o exerce indiretamente ou diretamente por meio dos seus representantes eleitos. Desta forma, nós temos que entender que precisa-se de alguém para exercer este poder. E o poder executivo no Brasil é exercido pelo presidente da República, auxiliado dos ministros de Estado.
auxiliado dos ministros de Estado. Então, o Poder Executivo, na sua prova, é exercido pelo Presidente da República. E com o auxílio prestado dos ministros de Estado ao Presidente da República. Bom, nós estamos em um Estado que é um Estado democrático, um Estado, então, que necessita de participação popular para que este Presidente da República possa exercer sua atividade e que, para um candidato, possa chegar ao poder. Então, é preciso que haja eleição. E o sistema eleitoral do Presidente da República é um sistema eleitoral majoritário, tá certo? O sistema eleitoral majoritário do Presidente da República, ele vai significar que o candidato que em primeiro turno obtiver 50% mais um voto válido, ou seja, não computado os brancos e não computado os nulos, será declarado candidato eleito e toma posse em 1º de janeiro. Isso em quesito em razão do sistema eleitoral. Bom, só que esse sistema eleitoral, ele também nos traz o seguinte: se nenhum candidato atingir essa nota de 50% dos votos, mais um voto válido, então teremos segundo turno. Então, no segundo turno, será entendido e declarado o candidato eleito aquele que obtiver a maior quantidade de votos. Então, no segundo turno, obteve maior quantidade de votos, será considerado o candidato eleito e toma posse em 1º de janeiro. Isso, então, em questão do sistema eleitoral. Ademais, o mandato de presidente da República é de 4 anos, não é? Então, um mandato de 4 anos que pode ser conduzido uma única vez subsequente, podendo até assumir outro mandato posteriormente, depois de se desincompatibilizar, mas subsequente apenas um mandato. Então, nós temos aqui mandato 4 anos. Olha, como é que vai ocorrer, então, a eleição? Quando que se ocorre a eleição? Nós temos na Constituição Federal expressamente determinado que, no ano que termina o mandato do antecessor, haverá as eleições para presidente da República. E o primeiro turno começará no primeiro dia E o primeiro turno, pode deixar, no primeiro turno ocorrerá no primeiro domingo de outubro. Né? E o segundo turno, havendo o segundo turno no último domingo de outubro. Nós temos que observar que a Constituição ainda traz uma outra regrinha, porque houve uma emenda à Constituição, mas o parágrafo 3º continuou em vigor, que fala que as eleições poderão se dar em 21 dias após o primeiro pleito. Tá certo? Mas qualquer uma das duas coisas poderá cair na sua prova. Mas tem que observar que primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Último domingo de outubro, segundo turno. E, com essa observaçãozinha que continua em vigor na Constituição, não foi revogado pela emenda, que, havendo segundo turno, poderá ocorrer na sua prova a questão de 21 dias. Beleza. Então, vejam bem. O presidente da República, ele candidato, aliás, a presidência da República, poderá ocorrer primeiro turno. Então vamos colocar aqui que nós tenhamos aí Caixinhos Dourados, Joãozinho Cabeção, Caixinhos Dourados, Joãozinho Cabeção, Chinfronésia, e Velhinho Gagá. Esses são os 4 candidatos à presidência da República. Vejamos o seguinte. Primeiro turno, vamos supor que, então, nenhum dos candidatos obtiver 50%. Aliás, 50% mais um dos votos. E aí, então, Caixinhos Dourados ficou aí com 15 votos. Joãozinho Cabeção ficou com 7 votos. Chinfronésia com 8 votos. E Velhinho Gagá com 7 votos.
Desta forma, Caixinhos Dourados e Chinfronésia irão para o segundo turno, tá certo? Então, no segundo turno, quem obtiver a maior quantidade de votos, declarado candidato eleito e toma posse em 1º de janeiro. Bom, se houver impedimento, morte, desistência, renúncia de quaisquer um desses dois candidatos, de Caixinhos Dourados ou de Chinfronésia, então vamos supor que Chinfronésia morreu, nós temos que chamar dos remanescentes o terceiro mais votado. E se ocorrer o caso de empate, nós vamos chamar o mais idoso. Então, nesse caso, havendo empate no terceiro mais votado, Velhinho Gagá é quem iria para o segundo turno concorrer com Caixinhos Dourados. Desta forma, havendo então a eleição no segundo turno, no último domingo de outubro, o candidato que obtiver maior quantidade de votos é o candidato eleito, declarado eleito e toma posse em 1º de janeiro. Tranquilo até aí? Beleza. Veja bem, dessa forma, o candidato eleito tem o prazo de 1º de janeiro, que é o prazo legal para tomar posse. Se o presidente, nem o vice-presidente da República, tomar posse em até 10 dias após esse prazo, então até 10 de janeiro, o cargo será declarado vago. Temos que lembrar que em 10 dias após o prazo, nem o presidente, nem o vice-presidente tomou posse. Porque se o presidente não tomar posse, mas o vice tomar posse, o vice será então empossado no caso de vice-presidente e torna-se presidente caso o presidente não tome posse. Mas se nenhum nem outro tomou posse, então o cargo será declarado vago. Agora vejam bem, o cargo sendo declarado vago, nós temos que observar esta hipótese de incidência. Olha, o mandato é de 4 anos. Então, 1, 2, 3, 4 anos. O mandato de 4 anos. Se o cargo ficar vago nos 2 primeiros anos de mandato, haverá eleições diretas. Haverá eleições diretas em 90 dias. Então, o povo volta às urnas para eleger um novo presidente da República. Se o cargo de presidente da República ficar vago nos 2 últimos anos do mandato, aí nós teremos eleições indiretas em 30 dias. Então, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado é que elegerá esse novo presidente da República. Tá certo? Tranquilo até aí? Beleza. Ademais, nós temos que observar o seguinte. Como vai ficar, no caso da vacância, a presidência do Brasil? O Brasil não pode ficar sem presidente, não é isso? Se o Brasil ficar sem presidente, vamos supor que morra o presidente e morra o vice-presidente, como é que vai ficar o Estado? O Estado não pode ficar sem esse chefe representativo. Então nós temos que ter alguém que, nesse caso, possa vir a substituir esse presidente da República, né? Até para que dê tempo das eleições diretas ou das eleições indiretas ocorrerem e esse novo presidente eleito democraticamente tome posse no cargo. Enquanto isso, nós temos a linha sucessória da presidência da República para, então, dar continuidade ao mandato enquanto não ocorre essa eleição, enquanto não ocorre essa posse desse novo candidato que será eleito presidente da República. Bom, nós temos a linha sucessória da presidência da República e essa linha sucessória dá-se com uma observância, porque fala a Constituição que essa linha sucessória será tanto para suceder quanto para substituir o presidente da República. Nós temos que entender que o primeiro, esse especial primeiro da linha de sucessão da presidência da República, que é o vice-presidente, ele pode tanto substituir o presidente quanto suceder o presidente no curso do mandato.
Então o presidente viaja aí para uma reunião do BRICS, por exemplo. Então o presidente viajou para uma reunião de BRICS, e aí o vice-presidente substitui esse presidente. Enquanto isso, esse vice-presidente atua como se o presidente fosse, se necessário exonerar ministros, se necessário nomear ministros, se necessário editar medida provisória, ele atuará como presidente. O presidente retornando o vice-presidente, então, sai da posição de exercício, volta à sua característica de vice-presidente e o presidente exerce a sua função primária. Bom, dessa forma, o vice-presidente pode, então, substituir. Agora, vindo, então, o presidente a falecer, renunciar, ser impeachmentado, então, o vice-presidente, ele tem a função de suceder na presidência. Então, por exemplo, no caso do Fernando Collor de Mello, que ele foi impeachmentado, né, ocorreu um impeachment em razão do Fernando Collor de Mello, o vice-presidente tornou-se presidente da República. E ele terminou todo o mandato, né? Ele terminou todo o mandato. Desta forma, o vice-presidente tem a característica de substituição e de suceder. Mas os demais dessa lista apenas poderão substituir. Não poderão suceder o presidente da República. Então, na falta do presidente, na falta do vice-presidente, primeiro na linha, nós teremos aí o segundo presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o primeiro na linha sucessória após o vice-presidente da República, que não está aí, então, dentro da presidência. Está lá na presidência da Câmara, mas como a Câmara representa o povo, vem aí no primeiro dessa linha sucessória. E como, então, o presidente do Senado é presidente do Congresso, o Congresso também não fica sem presidente. Mas, no caso de impedimento, falência, morte, o que seja, não é? O terceiro será, então, o presidente do Senado. Presidente do Senado. Então, o presidente do Senado vem e substitui esse presidente. Mas também temos ainda uma quarta hipótese, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, de todos desses 4 membros que podem, então, estar substituindo, somente os 3 abaixo podem substituir. O vice-presidente pode substituir e suceder na linha sucessória. Então, aquele candidato eleito, quando o cargo de presidente e de vice-presidente ficou vago, e esses 3 aqui assumiram, tá certo? Um desses 3 aqui assumiram, para que ocorresse a eleição direta ou a eleição indireta, tá certo? Então, esses aqui assumiram até o prazo da posse deles, e eles apenas terminarão o mandato do seu antecessor. Então, eles não terão um mandato de 4 anos, apenas terminam o mandato do antecessor. Tranquilo até aí, meu amigo, minha amiga, internauta. Então, vamos dar andamento ao nosso estudo. Veja, atribuições do presidente da República. As atribuições do presidente da República vêm no sentido de competência privativa. Competência privativa. E essa competência privativa não vem no sentido desse rol determinado na Constituição Federal de ser um rol exclusivo. Porque há a possibilidade do presidente da República delegar 3 das competências a 3 pessoas. Então, nós temos aí a possibilidade de competência delegável. Então, nós temos essa possibilidade de o presidente da República delegar aos ministros de Estado, delegar ao Procurador-Geral da República e delegar também
ao advogado-geral da União 3 competências desse rol imenso que traz na Constituição. Olha, a primeira coisa é: o presidente pode delegar aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU organização e funcionamento da administração pública. Essa organização e funcionamento da administração pública não pode estar se tratando de aumento de despesas, nem de criação ou extinção de órgãos. Beleza? Nós vamos continuar e terminar o nosso tópico Poder Executivo no nosso próximo bloco. Eu te espero lá.